Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje continuamos a nossa leitura da Bíblia. Se você tem acompanhado o que nós temos pedido para você ler do Antigo Testamento, você está lá lendo Números do capítulo 9 até o capítulo de número 12. E no Novo Testamento nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo de número 20. Que capítulo emocionante. Nós vamos ver Paulo aqui ainda viajando. Muitas cidades são citadas. Vamos ver falar da Macedônia, depois dali eles vão para a Grécia. Ali ele ficou 3 meses na Grécia, mas descobriu uma conspiração por parte de judeus contra ele, quando estava para embarcar para ir para a Síria. Então voltou para a Macedônia. Depois da Macedônia foi para a Ásia. E é interessante que ali havia muitos companheiros com Paulo. Acompanharam até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico, Trófimo da Ásia. Estes nos precederam esperando-nos em Troade. Veja que Lucas, ele que está narrando aqui o que está escrevendo, ele está narrando, escrevendo a sua própria viagem, diz que ele estava com Paulo e esses os precederam ali na cidade de Troade. Chegando em Troade, eles ficaram ali alguns dias e Paulo foi pregar ali naquele lugar. Versículo 7 diz para nós que eles estavam exortando e o discurso se prolongou até a meia-noite. E um jovem chamado Eutico estava sentado na janela, adormeceu durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Paulo desce, se inclina sobre ele, diz o versículo 10, o abraça e diz: não vos perturbeis, que a vida está nele. Veja que ali aquele jovem, ele estava dormindo com a pregação de Paulo, foi muito cumprida aquilo que ele estava pregando, ministrando, e dormiu numa janela. E ali ele cai e morre, mas Paulo vai até lá, ressuscita aquele jovem. Depois que ele o ressuscita, volta. O versículo 11 diz para nós que ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Dali embarcamos e navegamos para Assos, diz Lucas, e foram para Mitilene. De Mitilene eles chegaram em Mileto. E quando eles estavam ali em Mileto, Paulo ele já tinha determinado não ir para Éfeso. Ele sabia que se estivesse em Éfeso ia demorar muito ali. Então, não querendo demorar-se na Ásia, diz o versículo 16, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso isso lhe fosse possível. Mas Paulo tinha uma palavra ali para os irmãos de Éfeso. Então, ele de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. A distância é mais ou menos entre 50 e 70 quilômetros de distância. O mensageiro foi para chamar os presbíteros e os presbíteros vieram. É interessante vermos que é uma liderança plural. Mais uma vez é importante dizer isso. Não um líder na cidade de Éfeso, são vários presbíteros, vários líderes, vários pastores ali juntos. Inclusive nesse capítulo 20 nós vamos ver que esses presbíteros eles também são chamados de bispos e chamados de pastores porque eles pastoreiam a igreja do Senhor. Ou seja, é um correlato, bispo, presbítero, pastores, Paulo identifica como as mesmas pessoas aqui neste capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Então Paulo ele vai falar com aqueles irmãos, os presbíteros chegam e ele diz que está ali constrangido em seu espírito, ele vai para Jerusalém, ele não sabe o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade tem assegurado, que esperam cadeias e tribulações, diz os versículos 22 e 23. É uma despedida emocionante. Paulo diz para aqueles irmãos que ele vai para Jerusalém. O intuito dele é ir para Jerusalém. Deus tinha preparado isso para ele. E naquele caminho que ele vai seguir, a única coisa que ele sabe é que vão ter tribulações e problemas, mas ele não está disposto a parar. Ele diz que ele nada considera a vida preciosa para ele mesmo. O que ele quer é completar a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. E ali no versículo 25 ele diz para aqueles irmãos: vocês não vão ver mais o meu rosto. Vocês não vão ver mais. Aqueles irmãos já começaram a ficar ali sofrendo com aquilo, começaram inclusive a chorar, como nós vamos ver no final. Mas Paulo vai dizer ali com alegria aqueles irmãos: vocês não vão ver meu rosto, eu fiquei com vocês muito tempo, mas jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O versículo 27 nos revela isso, ou seja, Paulo diz: eu preguei o que foi necessário para que vocês entendam, eu preguei o que foi necessário para que vocês possam estar ouvindo
vivendo uma vida de santidade e liderando a igreja na cidade de Éfeso. Nós sabemos que posteriormente Paulo vai enviar uma carta ali para aquela cidade e no futuro, infelizmente, ali aquela cidade vai receber uma repreensão de que tinha perdido o primeiro amor. Então, ou seja, o que Paulo disse que aconteceria, infelizmente aconteceu. O que ele disse que aconteceria? Versículos 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Veja que há uma ação externa, lobos vorazes vindo de fora, e também falsos irmãos ali dentro se levantando para tentar acabar e pervertendo o rebanho. A igreja ainda sofre esses ataques, de fora, de dentro, mas nós temos que fazer o que Paulo diz no versículo 31. Portanto, vigiai, vigiai. Paulo, ele passou 3 anos ali, noite e dia, ele não se cansou de admoestar aqueles irmãos, mas a vigilância é o que ele tem chamado a atenção daqueles irmãos. No versículo 35, perto de terminar ali o seu discurso, ele diz que tem mostrado tudo, que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Melhor coisa é dar do que receber, mas bem-aventurado é dar do que receber. Paulo está ensinando aqueles irmãos ali também a questão de ter um amor, de estar junto com os outros e ajudar a todas as pessoas. Depois daquilo, todos se ajoelham e oram juntos ali naquela praia. Imagina que despedida emocionante. Então, houve um grande pranto entre todos. Todos se abraçaram afetuosamente a Paulo. Imagina uma despedida ali, Paulo próximo ao navio, todos pendurados ao pescoço dele, chorando muito, sabendo que não o veriam mais, como diz aqui o versículo de número 38. Ele estava entristecido justamente por causa disso, e aí eles o acompanham até o navio, beijam Paulo, se despedem de Paulo, e realmente Paulo não volta mais a Éfeso. Ele vai seguir ali para Jerusalém. Posteriormente, nós vamos seguindo aqui o livro de Atos dos Apóstolos para ver o que está acontecendo. O que nos interessa aqui é entender que Paulo, ele pôde se despedir ali daquela igreja com integridade. Ele não devia nada àqueles irmãos, ele amava os irmãos, tinha feito de tudo para poder levar a palavra do Senhor. Que nós também possamos chegar às nossas despedidas, seja lá de onde formos e estivermos, com esta integridade, essa certeza de que temos feito a obra do Senhor com o melhor que temos, da melhor maneira, com todo o nosso esforço, para que o nome de Jesus continue sendo glorificado em nossas vidas. Que Deus abençoe sempre e a paz do Senhor.